Você poderia falar, assim, sobre os seus mentores, os seus guias? Eles são espíritos, são irmãos cósmicos, como é que é? Não há problema. Normalmente eu não falo, mas posso falar. Obrigada. Nos anos 86, 87, 88, após uma série de fatos terem acontecido na minha vida com pessoas que eu não conhecia, e sempre me levando a escrever, a publicar essas coisas todas. Mas, nos anos 86, 87, 88, pela primeira vez eu decidi ir para uma reunião espírita, coisa que eu nunca tinha feito. Eu era católica, eu estudei minha vida inteira no Colégio Marista, tenho um carinho pela formação católica que recebi, encrendo com alguns fatos. Quando tinha 8 anos, fui fazer a primeira comunhão e o padre disse: diga seu pecado. E eu olhei para o padre e disse: eu não tenho pecado. Não, mas você tem que ter um pecado, senão não pode fazer a primeira comunhão. E eu me lembrei que minha família já tinha feito aqueles santinhos, né? Uma foto minha segurando uma vela, e o convite para o almoço no domingo já estava pronto. Mesmo, se eu não inventar um pecado aqui, eu vou terminar levando uma surra em casa, porque eu vou complicar uma situação. Eu achei mais simples me corromper e inventei um pecado. Então, essa foi minha primeira corrupção consciente, o que é terrível dizer isso, mas o fato é que eu tenho um profundo carinho pela católica, mesmo com esses acidentes ou incidentes. Mas os amigos espirituais, quando dos meus 27 anos, começaram a me envolver. E eu, então, me acostumei a ver. Nessa época, eu fumava. Eu tinha um hábito terrível de fumar. Então, eu esperava a esposa dormir, os meus 3 filhos pequenos à época dormirem. E no domingo à noite, quando eles estavam dormindo, eu ficava fumando, vendo televisão. Eu sentia uma pressão sobre o meu lado esquerdo, escutava uma voz que dizia: sou seu amigo Adolfo. E mesmo entre baforadas de cigarro, todo domingo, durante o ano 86, o meu amigo Adolfo estava lá comigo. E eu terminei me acostumando àquele espírito se aproximar, feito uma nuvenzinha branca: sou seu amigo Adolfo. E eu jogava baforada de cigarro para ele, e assim fomos convivendo, coitado. E um belo dia ele me pediu para pegar um papel, me transmitir lá uma poesia, escrevemos juntos. E no ano 87 eu comecei a frequentar a reunião espírita. E uma certa vez eu fui entrando na reunião e uma médium vidente olhou para mim e disse: Rogério, você está muito bem acompanhado, porque quando eu entrei eu senti que meu amigo Adolfo estava lá do meu lado. Eu digo: estou sim, estou com meu amigo Adolfo. Aí essa senhora disse: mas é um privilégio muito grande, o doutor Bezerra é assim uma pessoa. Eu disse: não, estou falando do meu amigo Adolfo. Essa senhora disse: Adolfo Bezerra de Menezes, é esse. Aí, em resumo, eu já estranhei o fato de alguém com um espírito do tamanho de Bezerra passar 2 anos recebendo baforadas de cigarro minhas, e ao mesmo tempo, no domingo à noite, eu acho que na agenda dele só podia, domingo à noite ele sempre me procurava, e foi assim que, ou seja, eu fui tratado por um espírito como sendo uma criança, e com muito carinho, com muita ternura, Bezerra foi me envolvendo, e eu fui me deixando levar, e assim começou essa atividade mediúnica, que nos anos 90, então, me pediram para começar a escrever. Eu escrevi até 96, mas escondido, ninguém sabia. E durante a produção desses livros, aí outros amigos espirituais, alguns os nomes não têm muita significação, porque não são conhecidos, mas que são muito caros. Tem o Preto Velho Pai Teodoro, que foi pai do espírito que me anima em outras vidas, notadamente uma na Líbia, na África, em que eu e mais 2 irmãos, a nossa mãe já tinha morrido. Então nós tivemos uma encarnação muito bonita
apesar de pobre, mas foi quando o meu espírito aprendeu a colecionar e a valorizar desde um saco de papel jogado na rua, as coisas mínimas da vida. Né? Quando a gente não dispõe de grandes posses materiais, a gente organiza saco de papel, saco de plástico, caixinha de madeira, ou seja, as coisas vão tendo utilidade. Então, é um dos amigos espirituais que me suporta a companhia vibratória. Mas Enéas, o espírito que escreve bastante comigo, mas também não é conhecido em lugar algum. Francisco de Paula, que foi um espírito fantástico, que foi padre da Igreja Católica. Os amigos espirituais, mas poucos são conhecidos, e como eles pedem para que eu não os nomine como sendo autores dos livros, os livros que eu produzo eu apenas trato de deixar claro que não sou eu sou aquele que estraga. Mas as verdadeiras inteligências que estão por trás, eu digo apenas que são espirituais, mas não os nomino a pedido deles. O espírito de Voltaire, durante muito tempo, trabalhou e trabalha comigo, o espírito de Rochester. Então, são amigos espirituais que têm me suportado a companhia vibratória, mas eles sempre me disseram que o meu trabalho não era muito com eles, era mais com seres de outros orbes. E, para minha surpresa, em 1999, eu tive o primeiro contato direto com esses seres de outros orbes. E a coisa não é tão simples, porque eles também, mentalmente, eles trabalham comigo na produção de livros, dessas informações que eles pretendem. Respondendo objetivamente a pergunta que foi feita, esses seres corresponderiam àqueles que, no conhecimento das páginas da Bíblia, seriam os tais, entre aspas, anjos, que nelas, nas páginas bíblicas, são referidas como sendo Rafael, Gabriel e a turma ali. Então, tive contato direto com esses seres, não é contato mediúnico, nem direto mesmo, que não foi tão agradável assim. E alguns livros que eu escrevi, tipo A Sétima Trombeta do Apocalipse, foi exatamente com esse Rafael, que seria Rafael, e por aí vai. Então, os amigos espirituais e os seres de outros orbes, que eu não os chamo de amigos porque eles não têm a natureza humana, é um outro tipo de natureza, então eles não são carinhosos, eles não são doces, eles não têm a natureza humana. Trato com o nome de amigos, apenas os respeito e procuro ajudar naquilo que posso, mas são esses os nossos irmãos e seres de outros orbes que mais diretamente, hoje em dia, trabalham comigo. Fora isso, tem uma pleiade aí de espíritos que eventualmente me solicitam concurso, tipo Pandora, tipo Trimurti Hindu. Aí é uma complicação grande que talvez não valha a pena eu me referir nesse nosso bate-papo, nesse nosso hangout.